vamos seguir com o conteúdo do Excel. Nós vamos ter mais, se não me engano, essa aula e também a próxima, deixa eu ver. Mais uma ou duas, mais duas ou três aulas do conteúdo do Excel. Então, quem tem a apostila, lá na página 137, aula 29, lá nós temos fórmula condicional. E depois, a seguir, nós temos várias outras funções que são permitidas funções um pouco mais avançadas, que são permitidas nesse nosso Excel, alguns cálculos que podemos fazer com ele. Porém, nós não vamos ver todos esses cálculos hoje, que são aquelas que estão condicionais com cláusula E, ou nós vamos se atentar a essa questão da fórmula condicional, que é a fórmula C igual CSE, que vai retornar um diferente valor para verdadeiro ou falso, e a formatação condicional, que é um outro item lá da aba do menu página inicial do Excel. Ok? Eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui com vocês. Beleza. Está aqui, então. Temos aqui, então, o Excel, e eu tenho uma tabela simples aqui onde nós vamos começar a estar trabalhando. O que é essa tabela? É um simples controle das notas de um aluno. Então, tem o nome do aluno e aqui vou colocar um nome fictício aqui. Então, tenho esse aluno, meu aluno Pedro Paulo, a disciplina dele, a disciplina que ele cursou, e aqui as notas que ele obteve durante o bimestre, beleza? Então, como eu falei, nós vamos ver esse item aqui, formatação condicional. O que essa formatação faz? O que é a formatação, então, a princípio? A formatação, se vocês se lembram, são as características que uma célula ou a tabela vai conter, como questão de fonte, o tipo da fonte e a questão da cor dela, tanto da cor de preenchimento como a questão de cor de borda que essa tabela vai ter. Então, com isso, a gente trabalha na formatação condicional. E também nós vamos ver esses itens aqui ao lado, que são alguns itens, são funções rápidas e alguns itens que nos permitem organizar a tabela de uma forma diferente, ou ajeitar ela da forma que a gente deseja. Primeiro item, então, que a gente vai ver é o seguinte: pode ver que aqui a nossa tabela, ela está totalmente desordenada, não em ordem alfabética. Então, não está em ordem do alfabeto. Então, tem L, M, A, I, F, então está totalmente desordenada. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou ordenar essa tabela para ficar em ordem alfabética o texto. Como é que eu vou fazer isso? Se eu selecionar, pessoal, só isso aqui, os valores que estão aqui sem selecionar não vão mudar. Então, ao alterar, tipo, artes vai passar para a primeira posição, a nota que está do lado, que esse aluno obteve em artes, não vai carregar junto. Então, se eu selecionar só esse pedaço aqui, não vai dar certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir e selecionar tudo que está na minha tabela, beleza? Para daí dar certo essa questão da classificação. Eu vou classificar em ordem alfabética isso daí. Eu tenho dois jeitos de selecionar, pessoal. Eu vi que algumas pessoas clicavam, tipo, aqui na borda para selecionar,
ou mais aqui no canto, então não dá certo. Quando eu vou selecionar múltiplas células, eu clico bem no meio, quando aparece essa cruzinha branca, aqui com as bordas pretas, e arrasto o meu mouse sobre todo o texto que eu quero. Ou senão, eu posso fazer isso pelo teclado. Eu seleciono uma célula bem do canto, por exemplo, do canto da seleção. Selecionei a palavra língua portuguesa e quero selecionar até aqui a palavra 7. Eu posso clicar em língua portuguesa e vir aqui no número 7, bem no canto, e clicar Shift do teclado. Somente o Shift do teclado e clicar no canto do 7. Pode ver que selecionou tudo. Esses itens, tanto na largura quanto na altura. Então, é um jeito bem rápido de selecionar. Ou, se não, eu seleciono pelo teclado. Agora, eu seguro com o botão Shift do teclado, que é a flechinha para cima, bem do lado do botão Ctrl, aquela flechinha que só tem as bordas, e vou puxando com a flechinha do teclado para selecionar tudo que eu quero, beleza? Só para mostrar que alguns estavam com dificuldade para selecionar. Depois que eu selecionei, como é que eu vou fazer para ordenar isso aqui em ordem alfabética? Eu venho aqui, ó, classificar e filtrar. Eu vou expandir e vou vir aqui, ó, classificação personalizada. E vou selecionar... opa, selecionei errado. Agora sim. Classificação personalizada. E aqui, ó, eu vou selecionar o primeiro item que eu quero. Então, eu quero da coluna onde está língua portuguesa. Então, do valor língua portuguesa, eu vou selecionar com o valor das células de A a Z. Então, para ficar na ordem alfabética. E clico em OK. Perdão. Então, eu tenho que selecionar o cabeçalho, pessoal. Ó, eu sempre seleciono o cabeçalho junto, para ele fazer essa classificação. Ó, selecionei o cabeçalho, e de agora sim eu venho aqui. Classificação personalizada. Qual que é a coluna que eu quero? Eu quero a coluna disciplina. Então, é essa coluna disciplina aqui. O valor das células de A a Z. Então, do começo até o final. Eu sempre seleciono o cabeçalho junto. Beleza? Que é a partir dele que eu vou determinar as colunas. Então, sempre o cabeçalho nessa seleção vai junto. E clico em OK. Pode ver que o cabeçalho manteve, ficou disciplina, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E aqui agora, essas minhas notas foram alteradas e ficaram em ordem crescente, de acordo com o alfabeto. E o valor das notas que estavam aqui também modificou. Você lembra que em língua portuguesa, a primeira nota era 9 e 9,5. Pode ver que ela puxou junto o 9 e o 9,5 para o português. Então, eu uso essa opção aqui, ó, classificar e filtrar. Utilizo classificação personalizada. Ok. Agora, o que eu quero fazer aqui nessa minha tabela? Vamos começar, então, a trabalhar com a formatação condicional. Eu quero deixar em vermelho todas as notas que estão abaixo de 6. Então, todas as notas que estão aqui dentro e estão com a nota menor que 6, eu vou deixar elas em vermelho, ok? Primeiro eu vou tirar a média, só para nós... igual, média... Você lembra que nós fizemos na aula passada igual média, e devo selecionar da B3 até a E3. Então, a minha média vai ser desse período aqui, então, dos 4 bimestres. Cliquei no Enter, gerou minha média final. Nesse caso, dessa matéria, a média 8. Vou puxar aqui para baixo, e aqui me gerou todas as médias finais dos meus alunos. Pode ver que eu tenho tanto alunos que estão com a média baixa e outros que estão acima da média. Ok, então agora, nessa minha tabela, o que eu quero fazer? Eu vou colocar em vermelho
todas as médias que são abaixo de 6. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em formatação condicional e vou utilizar essa aqui, ó. Regras de realce das células. E eu posso selecionar esse item aqui, ó, é menor que, então, vim aqui, é menor que, então, o que eu vou fazer? Formatar células que são menores que 6. Como a minha média é 6, eu vou selecionar o valor 6 e vou selecionar uma formatação aqui, ó. Então, preenchimento com vermelho, preenchimento com amarelo, verde, texto vermelho. Então, vou selecionar texto vermelho. Ou, se eu não quero nenhuma dessas opções, eu venho aqui, ó, formato personalizado. Vamos ver essa opção. Aqui. Agora me abriu mais opções. Então, eu vou colocar a cor vermelha da fonte e vou colocar a borda também vermelha para as células que têm o valor menor que 6. E ok. Beleza. Agora está aqui, ó, todas as minhas notas que são menores que 6 ficaram com o valor em vermelho e com esse quadradinho ao redor. Outro jeito de eu fazer isso, que a gente pode estar fazendo também, eu venho, seleciono tudo, formatação condicional e clico aqui, ó, nova regra. Essas aqui, ó, pessoal, essas 5 itens que estão aqui, são regras padrões, que já vêm aqui listadas. Se eu vim aqui em nova regra, eu vou criar uma regra do zero. Então, eu que vou personalizar a minha regra de acordo com os valores que eu tenho. Então, primeiro item, formatar todas as células com base nos seus respectivos valores. Então, pode ser isso aqui. Eu venho aqui, seleciono essa, vou selecionar escala bicolor, que no caso eu posso ter 2 cores. E aqui eu seleciono o tipo. Então, o mínimo. Qual que é o mínimo de valor? No caso, o valor mais baixo, ele vai ficar mais escuro e o valor mais alto vai ficar mais claro. Vou clicar no OK, só para vocês verem como vai ficar. Ó, pode ver que ele coloriu essas células de acordo com o tipo o valor que tem. Então, os valores que são menores, então, eles ficaram mais escuros. E aqui, o valor que ficou maior, ficaram mais claros, de acordo com a formatação que eu fiz lá. Tudo isso na formatação condicional. E aqui eu tenho vários outros itens que eu posso estar utilizando. Se eu vir aqui em nova regra, além daquele valor menor, vamos ver aqui. Aqui, ó, essa opção. Formatar apenas as células que contenham. Então, que o valor da célula, e aqui eu tenho a condição, que é igual a, vamos dizer, a 9. Então, todas as notas, vamos pôr 6, todas as notas a 6. Então, eu vou formatar apenas as células com o valor da célula é igual a 6. Então, todas as células que tiver o valor igual a 6, eu venho aqui em formatar e vou determinar qual que é a formatação dela. Eu vou colocar elas em negrito, somente em negrito, essas células aqui. Ok, e ok novamente. Pode ver que agora todas as células que estão com o valor 6 estão em negrito. Então, isso eu fiz com a formatação. Se eu modificar o valor, por exemplo, aqui, esse aluno então não teve 6, teve 6,2. Pode ver que o valor não fica mais em negrito, ele já passou a ficar em normal, porque o valor não é 6. Se eu tenho esse aqui tem o valor 7 de nota, vou colocar 6. Pode ver que agora esse valor também ficou em negrito. Vou selecionar. E aqui nós temos várias opções para nós ir treinando. Tem também essa questão aqui, ó, barra de dados. Então, vamos tirar essa formatação aqui da média. Depois que eu faço a formatação,
Como é que eu faço para remover ela? Eu venho aqui, ó, limpar regras. Isso aqui me faz com que eu tire toda a formatação condicional que eu coloquei nessa tabela. Então, eu quero, na média final, eu não quero pôr essas formatações, eu quero pôr outra. Então, limpar regras das células selecionadas. Beleza, pode ver que das células que são da coluna média, eu não coloquei formatação. Então, vamos selecionar ela aqui e vamos colocar uma formatação diferente nela. Primeiro de tudo, vamos aqui em nova regra, formatar apenas as células que contenham e vamos colocar em vermelho os alunos que estão abaixo da média. Então, o valor é menor do que 6. Então, todas as células que o valor for menor do que 6, que é a nossa média, nós vamos colocar com a cor vermelha. Ok? Ok. Então, nós temos 2 alunos que estão abaixo da média e ficou com a cor vermelha. Vamos selecionar novamente e vamos ver esses itens prontos aqui. Então, os itens que eu tenho aqui são barra de dados. Então, aqui, ele vai preencher e vai fazer com que ele preencha a barra de acordo com a quantidade de nota que cada um tem. Mas pode ver que ele não chega no 10, que é a nota total. Para isso, eu teria que ter um número 10 aqui embaixo. Então, 10, que é o valor máximo que um aluno pode ter. Então, eu coloco 10, venho aqui, barra de dados, e seleciono uma. Então, o 10 é o valor total das médias. E aqui, ele vai preencher somente com a barra o valor atingido, vai preencher percentualmente na célula, de acordo com esse valor preenchido que ele obteve. E aqui também temos escala de cor. Pode ver que ele gera escala de cores de acordo com a quantidade de nota, assim como nós fizemos aqui nesse painel esquerdo. Conforme a nota que ele tem, ele preenche a formatação, o preenchimento dessa célula. E aqui conjunto de ícones. Então, temos várias cores, os valores maiores vão ficar na cor verde e os que são menores vão ficar na cor laranja ou vermelha. Isso aqui, então, varia bastante. Isso aqui vai ser mais visto de acordo com a tabela que vocês vão utilizar, beleza? Estão conseguindo pegar, pessoal? É meio confuso isso aqui. Ele tem muitas regras, então tem várias opções que a gente pode estar fazendo com a formatação condicional. Eu vou deixar uma aqui salva, vou deixar uma para essa aqui. Tem muita coisa que a gente pode fazer com essa formatação e é mais fácil às vezes você ter o problema para resolver, para utilizar ela, do que às vezes só mostrando assim, fica um pouquinho mais, vamos dizer, complicado. Mas por enquanto tudo certo ou mais ou menos? Alguma dúvida que ficou, alguma coisa de como ela funciona? Essa questão da formatação condicional? A gente chama de condicional porque ela parte de um princípio de verdadeiro ou falso. Então, o que é uma questão condicional? Se é um sim, pode ser um sim ou um não. Então, é como se eu fizesse uma pergunta para alguém. Se ela responde um sim, eu tomo uma atitude. Se ela responde não, eu tomo outra atitude. E assim funciona para o Excel também. Como ficou vermelho aqui essas células, o que eu falei para ele? Então, se essa célula for menor que 6, você vai pintar de vermelho. Se não for menor que 6, você não vai fazer nada. Assim como eu poderia fazer uma regra aqui para todas as notas, todas as médias acima de 9 ficarem em azul. Quer dizer que foi uma nota boa desse aluno. Ok?
Agora vamos, então, para essa outra coluna aqui, que é a situação. O que que faz para nós determinarmos a situação? Vamos dizer que eu quero colocar aqui se o aluno foi aprovado ou reprovado, assim como está lá na nossa apostila, lá na página 137. Então, que fala lá da caderneta de alunos, e na coluna situação, eu vou exibir aprovado ou reprovado, dependendo da média do aluno. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que saber qual que é a média que eu vou aplicar para esses alunos. Então, no caso, 6. Para isso, eu vou acionar a função SE, igual SE, vou abrir parênteses e pode ver que ele me sugeriu aqui 3 itens. O teste lógico, então é a condição que eu vou colocar, o valor ser verdadeiro e o valor ser falso. Então, o teste lógico, ele vai retornar ou verdadeiro ou falso, vai estar dentro daquele parâmetro ou não. E tudo isso dividido por ponto e vírgula. Então, qual que é o meu teste, a minha condição? Se a média é maior que 6. Então, vem aqui o 8. Se o 8 for maior, se lembra lá na matemática que a gente usa esse sinal aqui para maior, a boquinha aberta sempre aponta para o sinal maior, então é assim que eu vou usar. Se a média, no caso 8, que está na coluna, na célula F3, for maior ou igual a 6, que é a minha média, ele vai retornar ou verdadeiro ou falso. Então, o valor maior ou menor que 6. Então, 8 é maior ou menor que 6. Beleza. Daí eu ponho ponto e vírgula. E como eu quero retornar um texto, eu vou colocar entre aspas. Opa. Entre aspas duplas. Então, para verdadeiro, o que vai acontecer? Se ele for verdadeiro, vai escrever aprovado. E ponto e vírgula novamente. E se for falso, ele vai escrever reprovado. Beleza. É isso a minha função. Se F3 for maior ou igual que 6, vai estar escrito aprovado. Se ele não for aprovado, ele vai escrever reprovado. Beleza. Essa é a nossa fórmula condicional. Dei um Enter e aqui apareceu, ó, aprovado. E agora eu vou replicar para o restante da tabela. Ok, aqui então me gerou todos os valores e eu tenho aprovado, reprovado, aprovado, aprovado, reprovado e aqui todos aprovados. Então tenho os dois que tiveram a média menor que 6 ficaram reprovados. Aqui eu também posso fazer a formatação. Selecionei todos eles, vim aqui em formatação condicional, nova regra. E o que eu vou fazer? Então, formatar apenas as células que contém. Então, o valor da célula, o valor que está na célula é igual a, e aqui eu vou colocar, aprovado, sempre entre, aprovado. Então, sempre que tiver escrito aprovado, eu vou colocar, então, um preenchimento verde no final da célula. Ok? Ok. Então, ó, todos os alunos que ficaram aprovados ficaram com o preenchimento verde. Agora eu quero fazer o mesmo para os reprovados. Selecionei o texto, vim aqui, nova regra, as células que contenham e que o valor é igual a reprovado. Então, as células onde o valor vai ser igual a reprovado vão ficar com o preenchimento. Vou colocar um vermelho mais fraquinho aqui, esse é rosa. Um vermelho mais fraquinho. Beleza, ok? Ok, então o valor da célula é igual ao reprovado, a formatação dele vai ficar com o preenchimento
vermelho. Beleza, então está aqui. Eu tenho alunos aprovados, que estão em verdes, reprovado e em cor vermelha. Se eu modificar, por exemplo, um valor aqui, ó, vamos colocar um que está aprovado, vamos reprovar ele. Ele tem 7, vamos por um 2. Ó, então, ele ficou com a nota 2, ele ficou abaixo da média e ele automaticamente com essa nota reprova. Vamos colocar um 6. Então, com 6 agora ele voltou a ser aprovado. Vamos pegar mais um aqui que está com a média baixa. Esse aqui, ó, de química, a média dele é 6,38. Então, vamos colocar um 6 para ele aqui. 6, automaticamente, ele fica com a média final de 5,83, reprovado. Então, pode ver que sempre que eu modifico os valores, pessoal, as notas aqui, no final, são atualizadas da mesma forma. Toda vez que eu coloco um item, altero um item, os itens seguintes são alterados de acordo com esses valores. E aqui, nessa cláusula C, então que ela está aqui, eu posso fazer várias coisas diferentes. Então, por exemplo, não preciso só colocar um texto, eu posso colocar um número. Então, tem várias questões onde eu posso estar utilizando essa cláusula C. Deixa eu só ver aqui na nossa apostila. Só vou excluir essa daqui. Aqui, pessoal, nesse painel direito, eu ainda tenho algumas funções. Então, a autossoma, o preencher, no caso que é só a replicação. Esse preencher aqui, ó, é o mesmo botão que faz esse quadradinho aqui nessa célula que eu seleciono, sempre aparece o quadradinho, ele tem a mesma função. E aqui em autossoma, quando eu aperto no canto, sempre vai me mostrar algumas opções. Então, eu tenho soma, média, contar números, máximo e mínimo. Então, esses itens aqui são tipo funções, atalhos para algumas funções. Por exemplo, eu quero saber qual que é a maior média que eu obtive desses itens aqui. Então, eu venho aqui em autossoma, clico na flechinha e vou selecionar max, de máximo. Então, a minha maior média foi 8,38. Então, esse foi a maior média dessa lista aqui. Só que tem um porém. Eu sempre posso selecionar numa coluna ou numa linha sempre um item desses. Se eu quiser fazer mais contas abaixo, daí eu tenho que fazer a função. E essas funções estão, então, lá na página 138, que é a função máximo e mínimo. Então, eu vou colocar mais um item aqui abaixo. Maior nota, maior média, menor nota e menor média. Então, são esses itens que eu quero colocar aqui. Como é que eu faço para obter a maior nota, então? Então, eu vou clicar igual, com acento, né? Máximo. Pode ver que ele já me mostra aqui, ó, máximo. Dou um tab. E o que eu vou fazer? Vou selecionar, então, de todos os itens, qual que é a maior nota que eu quero. E de onde que eu quero? Eu quero do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre junto. Vim aqui e selecionei.
do B3, que é essa aqui, até a E12, que é essa aqui. Então, de toda essa área aqui, ele vai me retornar a maior nota. Fechei, e aqui está. Minha maior nota foi um 9,5. Se eu quero selecionar a maior média, então, igual, máximo, e vou selecionar essa coluna aqui, ó, média final, que eu quero saber qual que é a minha maior média. Então, é um 8,38 que eu tirei. E agora, a menor nota é igual, mínimo, abre parênteses e seleciono todas as notas que eu obtive. Fecha parênteses, não entra. Então, minha menor nota foi um 4. E aqui, a menor média, igual, mínimo, e somente a coluna onde estão as minhas médias. Lembrando que essas funções aqui eu aciono elas digitando o acento. Então, eu obtive o máximo e da maior nota, o máximo da maior média, e o mínimo da menor nota, e o mínimo para ter a minha menor média. Então, são essas funções que nós estaremos vendo hoje. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Ficou algum conteúdo que foi passado muito ligeiro? Podem estar falando ali tranquilamente, quem tiver alguma dúvida nesse momento. Então, tá. Agora, nós como atividades, vamos colocar em prática essa questão e vamos copiar essa tabela aqui. Então, são esses itens que nós vamos ter. Comecei ela aqui, então essa tabela vai ser a nossa atividade de hoje, beleza? Então, eu tenho uma fábrica e eu quero controlar a produtividade dela no primeiro trimestre de 2020. Então, o que eu tenho? Eu tenho o nome dos meus funcionários, o setor que eles estão, então, no caso, eu faço, vamos dizer, vidro de conserva. Então, eu tenho o setor do vidro, o setor da tampa, cada vidro tem a sua tampa, e aqui eu vou colocar os valores, beleza? Vocês podem abrir no computador de vocês e copiando esses itens aqui. Só que a nossa reunião está quase terminando. Eu vou fechar aqui, daí no próximo item eu já passo para vocês a tabela para vocês irem fazendo a atividade, beleza? Só vou fechar aqui e já passo para vocês o link da próxima aula. Eu vou mostrar para vocês agora, então, como que a gente vai estar resolvendo a atividade que é essa daqui, beleza? Então, vocês vão pôr aqui, eu vou passar esse link para vocês. Então, copiem a tabela abaixo e preencha as células vazias com os valores respectivos de cada coluna, utilizando as funções soma e média. Então, se lembra que na aula passada a gente viu as funções soma e média? Então, vocês vão somar o total produzido, então vão pegar das células que são produzidas e vão colocar em total, vão pegar a média do que foi produzido, o total danificado, então somente das colunas que são danificado, e a média do danificado, e vão colocar todos nessas colunas aqui. Esse valor meta produzido e meta danificado, eles são valores fixos. Então, esses dois valores aqui, vocês não modifiquem ele, beleza? Então, vocês vão calcular essas células aqui, ó, essas do centro que vocês vão calcular. O total produzido, média produzido, total danificado e média danificado. Ok. Próximo item. Organize a tabela em ordem alfabética pelo nome do funcionário. Então, vamos utilizar aquela classificação que a gente fez lá em cima para organizar isso aqui em ordem alfabética, beleza? Depois, aplique formatação condicional, colocando os números maiores que a meta em azul e os menores que a meta em vermelho. Então, nós vamos utilizar
essa questão aqui. Então, os que têm a meta produzido, que é 45, então, aonde aqui na coluna produzidas for menor que 45, a gente coloca em vermelho, e onde for maior que 45, a gente coloca em azul. Eu vou modificar aqui, aqui eu coloquei bastante números que não são, né, menores que 45, eu vou colocar 40 aqui, como valor fixo. Depois, quem fez, só modifica, que aqui vamos deixar 40. Então, 40. Os que são menores de 40 vão ficar em vermelho, e os que são iguais ou maiores que 40 vão ficar em azul. E a mesma coisa para o danificado. A meta do danificado. Só que aqui, agora, é ao contrário. O danificado, os que ficarem menores que 4, menores ou igual a 4, vão ficar em azul. E os que ficarem maior que 4, vão ficar em vermelho. Beleza? E aqui é o último item. Na coluna bônus, aplique a regra de que se a média total produzida menos a média total danificada, então vocês vão vir aqui fazer a média total produzida, que é essa aqui, menos a média total danificada, for maior que 40, o funcionário terá direito a bônus, e escreva bônus. Então, nessa célula aqui, vocês vão colocar aquela fórmula C, SE. Se a média produzido menos a média danificado for maior que 40, eles vão ter direito a bônus. Daí vai estar escrito bônus. E se não, vocês vão escrever meta não atingida. Beleza? Essa, então, é a atividade para vocês fazerem da aula de hoje.